as escolhas ao nosso alcance. Vamos começar pelas escolhas dos atenienses, as escolhas que eles tiveram ali, que o texto nos mostra. Tá? Versículo 32 fala assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Zombaram. Esse tagarela. Não, ele veio aqui, falou. Não adiantou nada, né? Tá bom. Outros, um pouquinho mais políticos talvez, não zombaram, mas também deram de ombros, porque falaram, a esse respeito o ouviremos outra vez, né? Ou ouviremos em outra oportunidade, ou em outra ocasião. Ou seja, não, para hoje, já escutei demais, chega. E a verdade, né? Já falou demais, aperta a tecla stop aí, chega, né? Tudo bem. Não sei se você está pensando assim, já estou acabando. Né? Ok? Mas também é uma saída. E o que acontece? Naquele momento, Paulo se retira. Ele fala, olha, eu preguei, eu expliquei, eu dei o caminho, eu mostrei o plano. Agora é com vocês. Mas, graças a Deus, o versículo 34 diz, alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Fico pensando por que o Lucas quis citar esses nomes. Talvez porque, como Lucas estava escrevendo para o digníssimo Teófilo, que a gente não sabe direito quem é, provavelmente uma pessoa que tinha, com certeza tinha encomendado o trabalho de pesquisa que Lucas estava fazendo, quando ele escreve o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Talvez Teófilo conhecesse algumas dessas pessoas, porque esse Dionísio era uma pessoa importante, era um dos membros lá do Sinédrio, por exemplo, de Israel, ele era aqui do Areópago, né? Mas talvez ele deixe como pessoas que estavam lá, pessoas que poderiam ser reconhecidas, que o Teófilo poderia ir lá checar, para falar, olha, você se converteu? Conta para mim qual foi a sua experiência. Conte a sua história de graça para mim aqui, né? Talvez isso, por isso Lucas pôs. Então, essas foram as 3 escolhas deles. Mas quais são as escolhas ao nosso alcance? Ao nosso alcance, para a gente terminar, né? A primeira delas é que nem eles, nada muda. A gente pode zombar, né? Falar, de novo. Toda vez que eu vou lá na igreja, eu escuto as mesmas coisas. Essa pode ser uma saída. A outra é deixar para depois. O único problema com deixar para depois é que, infelizmente, a gente não sabe, a gente não tem o controle do nosso relógio, né, biológico. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Alguns de nós vão bem velhinhos embora, outros vão antes. Essa semana a gente teve notícias de, pelo menos, um muito querido pastor nosso, né, graças a Deus está firme, mas que teve está com câncer, uma coisa que a gente não esperava. A vida da gente é assim. Então, quanto tempo nós temos? Vou deixar para pensar depois. E o terceiro é crer. É crer. Falar, Senhor, eu creio que Jesus veio por isso mesmo, para pagar pelos meus pecados. E eu abro o meu coração para Ti. Amém? Quase que como uma quarta coisa aqui, eu queria pôr uma coisa para aqueles que já creram e já se decidiram. Então, o que Deus nos chama? Para testemunhar. Como Paulo fez ali, mas Paulo era Paulo, mas você, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa, muitas vezes, você é chamado a testemunhar. Você não é um bebê, uma criança, não mais, para ser a vida inteira levada de colo. Se Deus tocou seu coração, tome uma atitude e, a partir daí, passe também a testemunhar e crer. Amém? Em defesa da fé, eu queria terminar, então, com 2 colocações e algumas perguntas. A primeira delas é essa: Jesus veio ao mundo como homem, morreu na cruz e ressuscitou para fazer com que cada homem, mulher e criança tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus. Amém? Podemos ler junto isso? Não é tão grande, né? Jesus veio ao mundo como homem, morreu na cruz e ressuscitou para fazer com que cada homem, mulher e criança
tenha uma oportunidade de se reconciliar, né? Perdão, ali um R escapou ali, eu não percebi, né? De se reconciliar com Deus, amém? Ok? A pergunta que eu faço a você é: o que pode impedir você de dar esse passo hoje? De abrir o seu coração para Deus entrar? Eu deixo essa pergunta para você. Eu não gosto muito de ter os pastores que pegam pesado nisso. Tem que ser hoje, que amanhã... Mas a verdade é que amanhã a gente pode não ter mais oportunidade. Abra o seu coração para Jesus. É como se ele estivesse falando: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu quero estar aqui à disposição para conversar com você, se você quiser tomar essa decisão hoje. Amém? Para o teu bem. Não é por nós. É por Jesus e para o teu futuro eterno. E a segunda e última aqui. Paulo ficou profundamente indignado com o nível de idolatria que presenciou em Atenas. O que o levou a agir, certo? Ele agiu em consequência daquela indignação. A pergunta que eu faço para você é: o que em nossa sociedade tem gerado indignação em você? Ou está tudo confortável? Falo para você assim: se tiver tudo confortável, talvez exista uma obra que o Senhor ainda precisa fazer no seu coração. Porque, assim como Paulo, é só a gente sair na rua e a gente vê muita coisa para nos deixar desconfortáveis, motivos para agir, certo? Tudo bem? Falando alguma coisa errada? E aqui a última, né? Como você tem procurado agir para trazer pessoas à luz de Cristo?